Bom dia. Vamos dar início à palestra de hoje, fazendo a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier. A lição é 121, Espinheiros. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 44. O cristão é um combatente ativo, despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataque-nos o chão duro. Lavremos o sol árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos os frutos suave e doce da videira. Vamos agora fechar nossos olhos, relaxar um pouco para a nossa prece. Deus, Pai querido, amigo Jesus, amigos espirituais, agradecemos, Senhor, pelo ambiente preparado aqui nesta manhã, para que possamos aqui refletir, renovar nossas energias e também doar um pouco delas, levando um pouco àqueles irmãos que estão em sofrimento, que necessitam de um carinho, de amparo, que possamos juntos, Senhor, aos poucos, começar a fazer uma construção de um novo mundo. Que o Senhor esteja conosco, abençoando essa casa e a todos aqui presentes. Que assim seja. Vamos então chamar o palestrante Samuel, que irá fazer a palestra sobre a reencarnação como grande papel da humanidade para o progresso moral. Samuel. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe. No dia de hoje, no que a gente está se propondo a fazer na vida, na construção que a gente pretende erigir a vida. Quando Ruth me pediu para que eu viesse hoje, no dia 1º, falar sobre reencarnação, eu fiquei matutando durante algum tempo, para além daquilo que haviam me pedido, né, no escrutínio das lições que tinham passado. E aí eu lembrei de um livro de Orlando, escrito por Hermínio Correia de Miranda, um livro muito pouco usado no meio da doutrina espírita, porque a gente também não tem interesse de fazer pesquisa a fundo em função desse tema. Não é algo que a gente ronda e senta por ele, apesar do livro ser um opúsculo.
Samuel, que trem é esse? Opúsculo é um livrinho pequeno de poucas páginas, geralmente curto e breve. O livro é esse, A Reencarnação na Bíblia. Por que usar Hermínio? Melhor, por que usar Orlando? Porque todo mundo crê que esse livro é de Hermínio. Como Hermínio mesmo diz no prefácio, o livro é de um amigo dele, que não tendo coragem em escrever, pediu para que Hermínio fizesse. E aí a gente começa com a primeira afirmação do dia. A morte não existe. A morte é uma ilusão. A gente precisa, enquanto cristão, e eu não vou nem falar enquanto espírita, mas enquanto cristão, começar a entender esse próprio processo. A morte não existe. O corpo que ora nós vestimos e estamos com ele, não existe. Samuel, mas como é que não existe? Eu toco, eu ponho a mão. Aí é um processo físico e biológico que não nos cabe aqui hoje entrar nesse lugar, mas ele não existe. A simples conclusão que há espaço entre moléculas e elas não se tocam, que determinadas estruturas somem de um lugar e aparecem dentro de outro lugar do nosso corpo, prova que o entendimento que nós temos sobre realidade ainda é muito confuso, para não dizer equivocado. E aonde que entra esse tal de reencarnação nisso? Já que nós vamos falar de reencarnação. Reencarnar é voltar à carne. Voltar à carne como? De que jeito? De que forma? Como que isso acontece? Por que que isso acontece? Por que que eu estou reencarnado? E aí a gente vai procurar João. O ano é aproximadamente entre o ano 80 e o ano 95 após Cristo. O lugar é Patmos, na Grécia. E João escreve algo muito interessante em uma das visões que ele tinha tido. Ele tinha várias visões enquanto isolado em Patmos. Porque o governo romano sacou um negócio muito esperto, não tão rápido, mas ele sacou. Mataram os cristãos, que ainda não eram chamados de cristãos, apesar de Lucas já ter conversado com Paulo e com Pedro sobre esse assunto. Aonde está isso? Está em Paulo Estevão. Lucas propõe a Paulo, por que não chamarmos a nossa aglomeração de cristãos? E a ideia então cresceu entre eles, mas eles ainda não eram conhecidos como os cristãos, apenas como os seguidores do Cristo ou testemunhas de Jeová. O que nos cabe agora no momento é ler a transcrição de João, que é belíssima. E João diz o seguinte, na visão que ele teve: tocou o quinto anjo, subir o livro, porque depois que você usa óculos para longe, para perto, se bota o livro longe, não fica bom, se bota o livro perto, não fica nem tão bom. Tocou o quinto anjo a sua trombeta. Vi, então, uma estrela que caiu do céu sobre a terra. Deu-se a ela a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo. E subiu do poço do abismo uma fumarada, como que a de um forno grande, e o sol e o ar escureceram-se, como a fumarada do poço. Da fumarada saíram gafanhotos sobre a terra, e lhes foi dado o poder que tem os escorpiões na terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva, à terra, nem nada verde, nem nenhuma árvore, mas somente aos homens, que não trouxeram na fronte o sinal de Deus. Foi-lhes dado não o poder para matá-los, mas para atormentá-los durante 5 meses. O tormento era semelhante à picada de escorpiões em alguém. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles.
Isso parece muito alegórico. Se algum de nós já não tivesse visto essa cena. João viu algo que aconteceria 2000 anos depois. Nós saímos então do ano 80 em Patmos e vamos para o Japão no ano de 1945, Segunda Guerra Mundial. A estrela que cai do céu é uma bomba, a primeira bomba atômica. Ela era polida, prateada. Aquele objeto que cai do céu trazia a chave, como nos diz João, trazia uma chave. Essa chave era o que daria início ao primeiro desastre atômico nuclear da humanidade, proposital. O que se vem depois, os 5 meses de dor, são os efeitos da energia nuclear. Os gafanhotos que saem, emergem daquela nuvem, como ele diz, daquela fumarada, daquela árvore que encobriu os céus, eram os aviões japoneses tentando localizar o bombardeiro B-52 norte-americano. E saem desesperados. O homem iria querer morrer, mas não iria conseguir. O que a gente vê é o seguinte, são os horrores da guerra. O que tem nesse lugar que nos parece muito familiar? O que isso tem a ver com a reencarnação? Tudo. Nós não vamos encontrar na Bíblia que em 1945 vai cair uma bomba dos céus, um bombardeiro norte-americano, quem vai estar pilotando é fulano, quem vai soltar. Não vai ter isso na Bíblia. Vai ter a visão de um sujeito que nunca viu nada mais pesado que o ar, voar. Como é que ele ia descrever uma bomba? João, escreveu uma bomba atômica. Escreveu o cogumelo e os efeitos da energia nuclear depois. Como é que ele iria fazer isso, se não diante dos conhecimentos que ele tinha? Como é que a reencarnação é descrita na Bíblia? Da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma ordem. A gente não vai encontrar lá alguém dizendo para a gente, olha só, vai acontecer disso, vai acontecer daquela forma, as reações serão desse jeito. Não, nós não vamos achar desse jeito. Por que a gente não vai achar desse jeito? Porque na época o conhecimento era restrito. A capacidade de ler era para alguns. A capacidade de escrever para muito menos. Não é porque você sabia ler que você saberia escrever. Não funcionava assim na época. Aqueles que sabiam ler e escrever, eles eram ditos como doutor da lei. E aí a gente retrocede. O ano é o ano 32. E na calada da noite, um doutor da lei, chamado Nicodemos, procura o Cristo. Mas por que Nicodemos, sendo um dos homens mais brilhantes da época, procura o Cristo? Porque algumas coisas que o Cristo dizia e algumas coisas que o Cristo fazia faziam sentido a Nicodemos. Nicodemos fica intrigado com aquele homem e vai escondido, então, procurar o Cristo. E aí o diálogo começa. Como será possível, Senhor? E é interessante que Nicodemos era doutor da lei. Nicodemos era mestre nas Escrituras. Mas Nicodemos se referia a Jesus Cristo como mestre. E aí ele pergunta, como será possível um homem já velho nascer de novo? Terá que entrar novamente no ventre de sua mãe para renascer?
Olha o que Nicodemos pergunta. Por que Nicodemos pergunta isso? Da onde surgiu essa ideia de renascer? E aí o Cristo responde para ele: é necessário renascer. E Nicodemos pergunta: como se pode fazer isso? E o Cristo então responde com outra pergunta: és mestre em Israel e não entende dessas coisas? Ao leigo e até a mim, antes desse mês, antes de fazer a pesquisa, antes de analisar isso, a gente achava que o Cristo estava sendo irônico com Nicodemos. Mas tem um porquê. Nicodemos já havia escrito sobre as Escrituras, falado dos pensamentos dele. Era o homem que mais conhecia do Antigo Testamento. Era o homem que mais conhecia dos 5 livros. Era o homem que tinha se aprofundado nesse lugar. Era o homem no Sinédrio, porque a casa do Sinédrio era dividida em duas. Uma com 73 participantes, que era a maior, e uma com 23, que era a mais exclusiva, aonde as criaturas que mais se destacavam iam. Nicodemos fazia parte desse grupo. E não só fazia parte desse grupo, como ele também era co-orientador dentro desse grupo. E aí o Cristo responde para ele: ué, você é mestre? É isso mesmo. Se você é mestre, você leu as Escrituras. Se você leu Êxodo, se você leu Números, se você leu os profetas, você sabe do que eu estou falando. O que você está me perguntando? Seria basicamente alguém perguntar, um estudioso sentar ao meu lado e perguntar: o que é reencarnação, Samuel? E eu penso: mas olha só, você é estudioso. Você está me perguntando isso com que fim, com que propósito? A reencarnação, gente, não é algo que surgiu com a doutrina espírita. Veja bem, eu vos enviarei o Consolador prometido. Consolador. Eu não enviarei a notícia nova, o fato novo, algo novo. Eu vou te enviar algo para você que não está dando conta daquilo que eu já disse, daquilo que já existe. E a reencarnação não está só em Êxodo, não está em Números, e não está só nos profetas, não. Está também em Moisés. Esse processo é descrito no primeiro mandamento. E aí a gente vem de volta ao Evangelho. Quando a gente vai buscar... desculpa, o Evangelho do sujeito que usa muito, a calca sopra, né? Quando a gente vai buscar a lição de... Só um segundo. Tá. O primeiro mandamento. O primeiro mandamento traz para a gente a seguinte instrução, porque o mandamento, eles são 10. Nós temos 3 instruções e 7 negativas. Não farás isso, não farás aquilo, são 7 negativas e apenas 3 instruções. Ou seja, a gente precisa muito mais de corrigenda do que qualquer outra coisa, porque a tendência nossa é igual criança. Menino, não faz isso. Menino, não faz aquilo. Tira a mão daí, não põe. A gente é o menino. Os 10 mandamentos é para criança. E aí, quando a gente fala, alguém aqui consegue cumprir os 10 mandamentos? Aí a gente vai dizer, que trem difícil isso. É porque a gente é uma criança impertinente. Eu confesso que eu gostaria de ser como meu filho, de que tem 4 anos. Aquele sujeito com 4 anos me ensina algumas coisas que aos 48, eu acho que eu ainda não entendi. Porque ele, de vez em quando ele pergunta: papai, você tem 48? E eu fico: eu acho que eu tenho, né? Aí esses dias ele foi uma festinha, e eu confesso que eu não sei mais o que tem na cabeça das criaturas, que entregam um saco desse tamanho com 2 quilos de doce com a criança. E ali dentro tinha doce de tudo quanto é sorte, de tudo quanto é jeito. Tinha mais açúcar que um saco de açúcar de 2 quilos.
E aí eu chamei para conversar e disse, meu filho, olha só, a gente vai precisar conversar sobre esse saquinho aqui. É, papai, a gente tem que conversar? Conversar o quê? Então, você não vai poder ficar com esse saquinho de doce. Não? Por que não? O avô dele é diabético e está internado, o avô materno. E eu disse para ele, seu avô está com dodói na barriga porque comeu muito doce. Evidentemente, não foi por isso mandar para explicar todo o conceito da diabetes para uma criança de 4 anos, mas ainda assim eu tentei. E dizia ele, seu avô está com dói na barriga e no hospital por conta do monte de doce e por causa do açúcar. Ah, é, papai? É. Então, eu não posso ficar com isso tudo. Você não pode ficar com isso tudo. Nós vamos fazer o que, então? Me pergunta. Nós vamos jogar fora. Eu posso escolher alguns? Vamos escolher alguns. E aí eu me perguntei, eu olhei para aquela cena e pensei, esse menino eu vou ter que cortar ele aqui agora, né? Porque ele vai escolher o saco inteiro, vai me liberar 3 para eu jogar fora e vai querer ficar com o saco. Qual foi minha surpresa? Ele escolhe 3 e me entrega o saco. Nós somos a criança que escolheria o saco. O saco é tudo aquilo que é gostoso, é a porta larga. É tudo que é fácil de fazer. É tudo que entrega o prazer, que entrega algo que está ligado àquilo que a gente não existe, como nós dissemos anteriormente, a matéria, as sensações. E aí, o que Moisés escreve na tábua? Gente, um detalhe. Tudo isso que eu estou lendo para vocês das escrituras da Bíblia não foi tirada de Bíblia comum. Nós tivemos o cuidado de buscar as Bíblias do Rabináculo de Nova York, que é uma Bíblia sem tradução religiosa. Ou seja, não tem interesse religioso na Bíblia. É a tradução pela tradução. Como pensavam os saduceus, como pensavam os hebreus, como pensavam os romanos, como pensava cada povo. Existe um grupo de judeus nos Estados Unidos que eles formam um conglomerado de American Bible, que é um grupo americano destinado a estudar a Bíblia traduzida direto do Alcorão ou do aramaico. Desculpa, do aramaico. O Alcorão é outra história. Essa tradução ela é livre de pecados ou de erros, ao qual, quando a gente pega uma Bíblia religiosa, não vai estar escrito desse jeito aqui. E aí dizia da seguinte forma, eu sou Jeová, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que está acima do céu, nem abaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Jeová, teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodos, capítulo 20, versículo 2 a 6. O primeiro mandamento. Aqui está dizendo o seguinte. Aqui está falando para a gente de um negócio chamado reencarnação. Quando ele diz que quando alguém errar, eu irei punir na terceira e na quarta geração. Por que na terceira e não na segunda? Porque a gente não reencarna, na maioria das vezes, na segunda geração. Eu não virei filho do meu filho. A possibilidade não é dessa. Muito possivelmente eu virei neto do meu filho. E aqui na tradução, ele tem uma condição inigualável. Porque todas as outras traduções, a afirmação é que reencarnará em terceira e quarta geração. Aqui a tradução põe na. Que como nos diz Hermínio Corrêa de Miranda,
dá o sentido completamente diferente, porque afirma que não é a primeira pessoa. E no mesmo Êxodo, lá na frente, ele vai afirmar para a gente que as punições da primeira pessoa, primeira geração, não serão efetivadas nas gerações posteriores. Quando a gente não lê Êxodo todo, a gente fica só com o primeiro mandamento. Aí a gente diz o seguinte: olha só, a encarnação não existe, e aí Deus é um sujeito punitivo. Já está embolando o negócio todo. Primeiro que Deus não é punitivo. A ideia de punição veio aproximadamente no ano 300 com Constantino. Quando Constantino, percebendo que as religiões estavam crescendo mais do que o poder dele, ele deseja então liberar que os cultos sejam realizados de qualquer sorte, de qualquer forma. Mas para isso, Constantino, muito espertamente, faz o quê? Põe dinheiro. E aí nós criamos um trem chamado dízimo. E aí a gente tem o que está hoje no processo religioso, que, como nos diz alguns estudiosos do meio doutrinário, afirmam o seguinte: não há cristianismo hoje, há o estudo de Constantino e não do Cristo. O Cristo não se reunia em locais ricos, o Cristo não escolhia pessoas, o Cristo não cobrava, o Cristo abraçava, acolhia, recebia, amava indistintamente quem quer que seja. Aí a gente precisa voltar falando disso para o primeiro testamento, para o primeiro mandamento do testamento. Quando ele diz para a gente que nós então iremos reencarnar, sim, na terceira e na quarta geração. Aí nós vamos ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai pai e mãe. Honrarás pai e mãe. Mas por que eu devo honrar pai e mãe? Existe aí nessa questão um movimento meramente religioso? Para nós que somos espíritas, honrar pai e mãe, preservar pai e mãe, amar pai e mãe, submissão a pai e mãe. Falou em submissão, a gente já se arrepia. Que fez 18 anos, eu quero é sair de casa. Eu não tenho que prestar mais conta a meu pai. Condescendência, como nos chama a atenção Santo Agostinho, submissão, pai e mãe, até o momento que a gente não consegue sair de casa, mas parece uma âncora. Mas por que mais parece uma âncora? Porque, em muitos casos, essa dificuldade da relação com pai e mãe. E nós vamos nos ater à relação parenteral da família. Não vamos entrar no julgo das outras relações. Quais são as dificuldades? Quais são os medos? E aí eu vou convidar vocês, a partir desse momento, às 9h30, a pensar o seguinte: quantos desencarnados estão aqui dentro agora, parentes pessoais, juntos, ouvindo falar de processos reencarnatórios, sabendo que eu e você já detemos o mínimo de relação com esse processo? Quanto de nós está percebendo a vida que existe? Porque uma coisa é muito curiosa. Quando a gente vem fazer palestra, né, falar para os outros, a gente fala para o público morto que está aqui dentro. Morto. Nós somos os mortos.
Porque já nos diz André Luiz, em uma das suas obras, que o ser humano na Terra se assemelha a zumbis, andando uns pelos outros. Nós somos esses mortos. Mas não entrando nessa seara e voltando ao que nos interessa, qual é a nossa relação com os nossos entes? Quando a gente entra no meio espírita e percebe o movimento mediúnico, percebe, porque olha só, o que se trata é de perceber, porque ele está acontecendo a despeito de mim. A comunicação entre os espíritos, a pluralidade das existências, são bases fundamentais da doutrina espírita, mas elas não surgiram com a doutrina espírita. Comunicação entre os espíritos. O primeiro livro mediúnico que a gente tem relato são os 10 Mandamentos, a qual Moisés recebeu direto de Deus pela árvore da vida. E ali ele comunicava com quem? A relação era como? Nós vamos encontrar em Paulo Estevão, quando o Cristo diz ainda ao transformado Paulo, que ele não mais conversaria ou dialogaria direto com ele, mas sim por aqueles que ele denominaria seus prepostos. E foram 2 criaturas que foram denominadas como aqueles que acompanhariam Paulo, diretamente. O que a gente tem, então, dentro da doutrina espírita, no lugar do Consolador, com o propósito da reencarnação, é justamente começar a acordar qual é a necessidade da minha encarnação. Por que que eu vivo o que eu estou vivendo? Por que que eu reencarnei com aquelas pessoas? E aí a gente vai montar a estrutura, né? Por que que eu vim com meu pai? Por que que eu vim da minha mãe? Por que que eu carrego as coisas deles? Por que que eu preciso de terapia? Porque a gente, apesar de não honrar pai e mãe, e toda vez que eu não honro, como me chama a atenção o Evangelho, toda vez que honrar, gente, não é honrar no sentido a qual a gente está acostumado. Honrar é literalmente entregar para eles o que é de direito deles. A ancestralidade pertence a meus pais. Quem se organizou para encarnar antes de mim e criar as estruturas propícias para que eu viesse foram os meus pais. Com qual compromisso? Foi assim? Largadinho? Abandonadinho? Ó, primeiro vocês dois montam a família, depois vocês se relacionam, têm um filho e aí depois vai eles. É desse jeito? Funciona dessa forma. A gente tem muito equívoco sobre a vida. E são diversos. Parece que a gente não lê as entrelinhas de nada. Ou a gente não quer ler efetivamente o que está escancarado na vida. A primeira estrutura da vida é: não existe gasto de energia desnecessário no mundo, no universo. Você não vai ver nada no universo gastando mais energia do que o necessário. Por que, então, nós insistimos ao contrário? Por que nós continuamos nesse lugar? As células fazem o que elas têm que fazer, consumindo o mínimo possível. A árvore faz o que tem que ser feito,
respeitando o todo possível. A água flui do jeito correto, respeitando todos que estão ao redor dela. O ar se manifesta através dos nossos pulmões, mantendo tudo o que tem que ser mantido. Por que que nós não lembramos das estruturas divinas na hora que a gente se irrita? Na hora que a gente pré-julga? Na hora que a gente desonra? E honrar pai e mãe, como nos traz no capítulo 4, no item 4 do capítulo 14, né, piedade filial. Disse Deus: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. E aí o viverdes aqui não é apenas encarnado. Não é o sujeito longevo com 150 anos. Não. Não é o sujeito que vive... Não é desse lugar. Aqui ele está falando de outra estrutura. O longo tempo do sujeito honrado é aquele processo que você começa hoje e ele vai ser continuado pelos seus. O processo de amor e caridade, de perdão, que vem atrelado ao processo encarnatório, ele é do lugar da honraria, da manutenção. E aí a gente questiona de novo, quantos desencarnados estão aqui hoje, aflitos, perdidos, desorientados, sem saber o que está acontecendo? E às vezes vêm até nós, por afinidades pessoais, nos cercam, e o que a gente faz? Recusa. Não me interessa. Eu não quero saber disso. Veja bem, não estou falando de processo mediúnico, ou de dar passividade, ou de vocês. Não estou falando disso. Estou falando de empatia. Aquele que precisa de você, tanto encarnado quanto desencarnado. O honrar vosso pai e vossa mãe é honrar o seu lugar da onde você veio. Olhar para a estrutura. Samuel, mas meu pai e minha mãe não são sujeitos bons. São as piores criaturas que eu conheço. Aí eu hei de perguntar, das piores criaturas que você conhece, nasceu quem? Quem veio daí? A muito pior criatura, porque se eles eram a pior, você é o que então? A soma dos dois? Esse lugar, essa estrutura, ela tem um porquê. E não é a esmo. Não é desassociado. Não é perdido. Não é solto. Quando eu reencarno, e aí eu vou fazer um abre aspas aqui, né? O processo reencarnatório é tão curioso que o sujeito, né, é tão ruim, e aí o ruim não é de qualquer coisa malévola, mas é ruim naquilo que precisa ser feito. O caboclo nasce a quase 3.000 quilômetros daqui. Aí eu incluo o Ruth nessa história. Nasce a quase 3.000 quilômetros daqui. E aí sai lá dos Cafundó do Paraná e vem morar aqui. E monta, guarda aqui, vive aqui, trabalha aqui, sente aqui. Aí vai fazer parte de uma casa espírita aqui. Vai montar um grupo, seja ele qualquer aqui. Deus é um sujeito que joga cartas. Mas ele joga cartas e entregou Pitágoras
às exatas. Olha como é confuso isso, acreditar nessa loucura. Que as coisas são por coincidência. Que está tudo jogado. Quer dizer, ele joga com a minha vida, mas entrega a Pitágoras a lógica. E manda que ele, como pai da matemática, construa toda a história lógica da humanidade. Não faz sentido pensar desse jeito. Existe algo que a gente insiste em não fazer. Chama-se planejamento. A gente adora Zeca Pagodinho nesse lugar. A gente vive em função do Zeca. Deixa a vida me levar. E aí eu vou ver o que vai acontecer. Reencarnação não é assim, gente. Na hora que eu desencarnar, vai estar lá, se eu tiver a capacidade de encontrar com esse sujeito. Tem isso. Vai estar lá um sujeito com uma lista. Uma lista. Se eu não me engano, é o livro Alvorada Cristã, que fala da conta do tempo. Eu acho que é a conta do tempo o nome da historinha. Que fala de um rapaz que ele não queria trabalhar. Vocês lembram dessa Alvorada Cristã mesmo? Eu acho que a Alvorada Cristã era um rapaz que vivia reclamando da sua vida. Não queria trabalhar, já tinha seus 20 e poucos anos, não fazia nada que prestasse. A mãe vivia reclamando, menino, tome tento, faça alguma coisa, e ele só reclamava, deitava, enfim. Aquele sujeito não fazia nada que prestasse. Até que um dia sua mãe ora fervorosamente a Deus e pede a Deus que instrua esse menino. Que ele já está com 20 e poucos anos e ele está perdendo a vida. Naquele dia, os anjos ouvem a sua mãe. Então, vão até o menino e o chamam em sonho. E aí ele sai do corpo e encontra com o seu mentor. E ele o chama pelo nome e diz a ele: nós estamos aqui juntos de ti para ver a conta da sua vida. E aí ele começa, narra a história por Chico Xavier, que ele abre um pergaminho, e o pergaminho é um rolo que sai rolando assim, vai lá para longe. E ele começa a ler aquele troço. Na sua vida, você consumiu não sei quantos milhões de ovos, não sei quantos mil caprinos, não sei quantas mil aves, não sei quantos mil bois, não sei quantos mil litros disso ou daquilo. E o menino foi ficando desesperado. Até agora, tu consumistes isso tudo. E era uma conta, gente, absurda. Absurdo. E ele ficou desesperado e o mentor, então, você vai fazer o que até agora? Porque você só gastou. Você só recebeu. A encarnação sua está valendo a pena não, meu filho. Ou você volta aí e faz juiz ao que você já gastou, ou a gente para com ela por aqui. E aí ele volta, acorda, exacerbado, suado, e vai até a mãe dele. Mãe, eu preciso trabalhar. Um anjo me procurou e aí então o rapaz muda. É basicamente isso que acontecerá conosco quando nós desencarnarmos. Nós vamos ter a conta da vida. E aí existe tudo aquilo que nós consumimos: o tempo alheio, o respeito alheio, a estrutura do alheio, a vida do alheio. Reencarnar é lembrar, sim, eu tenho meu pai, e eu tenho a minha mãe, o José e a Joana. Quanto que esses dois colaboraram para essa estrutura. E aí eu vou fazer uma confissão pessoal para vocês. Não foi a doutrina espírita que me trouxe a clareza disso. Porque eu não conseguia enxergar isso através da doutrina espírita. Samuel, mas não foi a doutrina espírita que... Não, a doutrina espírita me entregou as ferramentas. Eu é que não queria usar. Eu é que não queria ver. Precisou algo acontecer na minha vida, é o famoso, olha só, para, ou você desce ou você fica, escolhe o que você vai fazer. Para. Chega.
E aí a gente precisa opinar. A vida, eu tenho certeza que está cheio de chega para vocês. Em algum momento na vida, vocês tiveram para. Lembrem desse para. Como é que ele foi? Aonde ele tocou? O que ele mexeu? Quais os resultados dele? Samuel, foram muito ruins. Se os resultados desse movimento de parar foram ruins, é porque a gente está brigando com o movimento. Porque toda vez que a vida nos chama a atenção à conta da vida, é porque a gente precisa prestar atenção nela. E olhar para a nossa ancestralidade. Ver de onde nós vimos. Entender quem nós somos. Começar a construir aquilo que nós queremos. Chico Xavier já dizia isso. Eu não posso mudar. O lá para trás eu não mudo. Mas eu posso começar agora. Hoje. Mudar o daqui para frente. Que nós lembremos que nós não somos matéria. Que nós estamos aqui apenas por um período. E que esse período eu não tenha conta. Pode ser o fim hoje, como pode ser daqui 50 anos. Mas a gente precisa começar hoje a valorizar. Como nos dizia Allan Kardec, o interesse de uma casa espírita pequena é para que as pessoas se conheçam e falem entre si das suas necessidades, para que se apoiem mutuamente como irmãos. A finalidade da congregação é, para além disso tudo, um projeto da reencarnação. Curioso, é um projeto para processos reencarnatórios, que tem como necessidade não reencarnar mais. Acordemos, então, para honrar quem nós somos e vivificar quem nós desejamos ser. Que Jesus nos abençoe. Gente, antes de prosseguir para a palestra, comentar com vocês que nós estamos tendo aqui do lado o Bazar do Dia das Mães, tá? Está acontecendo todo dia de palestra, antes e depois da palestra, tá? Quem quiser conhecer, ir lá ver os produtos, só conversar com Carmen, com Luísa, com Marisa, que elas vão orientar vocês ali, tá bom? Outra coisa também é que nós estamos com, vou ver se eu acho, a campanha das sacras, né? Que atende aos assistidos daqui do grupo. Só preciso achar o que precisa doar. Achei. A campanha está indo até o dia 15. Não. Aqui é o antigo. Achei. A campanha está indo até o dia 4/5, né? E o que pode ser doado aqui no grupo é o arroz, o feijão, o sal, o óleo, o café, o açúcar de 2 quilos, macarrão e fubá. E aí a data de entrega, a gente pode entregar os produtos. Eles podem ser entregues aqui no grupo com o Bruno, que é que fica ali na recepção, vocês. De segunda, terça, quarta e sexta, das 9 até as meio-dia e depois das 14 até as 17 horas. Quinta-feira, das 9 às meio-dia e o horário da palestra pública, tanto na quinta-feira, tanto no domingo, tá? Então, a gente pede a colaboração aí de vocês, tá? O que vocês puderem doar para estar ajudando essa campanha nossa aí das sacras. E agora, para
finalizar a palestra, vou pedir aos passistas para se posicionarem. A gente vai fazer agora a parte do passo coletivo, tá? Vou pedir a Lucas para colocar uma música para vocês. Vai lá um pouquinho. Tá aberto aí, será? E assim, Mestre Jesus, nosso amigo e irmão, nosso Pai querido Deus, agradecemos, Senhor, por essa palestra, pelas mensagens aqui ditas, pela mensagem da reencarnação, que há vários milênios, Senhor, está em nossos corações, que possamos, Senhor, percebê-la e ver, Senhor, verdadeiramente que ela é muito importante, Senhor, para nossas vidas. Que possamos, Senhor, sempre refletir sobre o Evangelho do Cristo e em tudo, Senhor, que Ele vem nos ensinar. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre.